Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Eu sou a enfermeira Silvânia Pimenta e também professora nas disciplinas do curso de formação profissional em enfermagem. E se você é estudante ou profissional da área, venha comigo para mais um aprendizado. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje abordarei nessa videoaula o tema higiene corporal. A higiene corporal, ela tem por finalidade remover a sujidade da superfície corporal, que é revestida pelo órgão chamado pele, por sinal, o maior órgão do corpo humano. A pele, ela tem fundamental importância na proteção das estruturas internas do corpo, impedindo a penetração de substâncias nocivas de micro-organismos patogênicos. Funciona como uma barreira, além de outras funções. Portanto, é de fundamental importância a manutenção dos cuidados de higiene diários para manter a saúde corporal. No contexto da saúde da pessoa hospitalizada, torna-se ainda mais imprescindível que este cuidado seja valorizado pelo profissional de saúde, em especial pelo profissional de enfermagem, considerando que este profissional tem a responsabilidade direta dos cuidados higiênicos do paciente. Por este motivo, abordarei nesta aula a higiene corporal, citando tipos de banhos, mas intensificando a minha abordagem da técnica de banho no leito. Portanto, venha comigo e assista até o final. A higiene através do banho. A higiene elimina a sujidade que se compõe de células epiteliais, descamadas e mortas. O que são as células epiteliais? São as células que compõem a pele. Elas ficam nas camadas mais superficiais da pele. Portanto, nos atritos que nós temos no dia a dia, nos nossos afazeres, e pela evolução natural da própria célula, essas células elas se descamam ou elas morrem e ficam acumuladas na nossa pele. Além disso, a higiene também, ela elimina a oleosidade e a transpiração, que são condições naturais da nossa pele. Essa performance da higiene, eliminando essas condições, estimula a sensibilidade, a circulação periférica e a perda de calor. E com que finalidade nós devemos manter os clientes higienizados? Para deixá-los livres de maus odores. Os profissionais de enfermagem devem realizar ou incentivar as práticas diárias de higiene, objetivando sempre a manutenção da saúde da pele do paciente e, por consequência, a manutenção da saúde corporal. Quais são os propósitos do banho? O banho, que é uma forma de higiene, e proporciona a limpeza da pele, removendo a transpiração, a oleosidade, as células mortas e descamadas naturais da pele. E desta forma, reduz a condição de proliferação de micro-organismos. Se na pele se acumula todas essas condições, transpiração, sebo, células mortas, há um ambiente propício para a proliferação de micro-organismos e, por consequência, o aparecimento de infecções na pele com resultados de lesões que são portas de entrada para infecções mais internas. O outro propósito do banho é a estimulação da circulação sanguínea periférica, que é promovida tanto pela água que nós utilizamos, uma água aquecida, tanto quanto pelos movimentos de fricção que nós fazemos na própria pele. Então, esses movimentos de esfregar a pele, utilizando um pano, utilizando uma bucha, faz com que isso aumente a circulação periférica. Temos 4 tipos de banhos: ablução, imersão, banho no leito e aspersão. Então, nós veremos cada um deles a partir de agora. Quais são os tipos de banho? Bem, temos 4 tipos básicos. O primeiro deles é o banho de ablução, que é o banho através de pequenas porções de água sobre o corpo. Então, eu posso escolher partes do corpo e banhar somente aquela parte. Esse tipo de banho, posso dar como exemplo, os banhos que são feitos nos rituais que antecedem os encontros religiosos dos muçulmanos. Eles têm aquele ritual de lavagem dos pés.
Então, aqui está a imagem em que eles, para entrarem no templo, na mesquita, eles têm que fazer um ritual que é chamado ritual da lavagem dos pés. Então, é um tipo de banho de ablução. O segundo tipo é o banho por imersão. É o banho que é mais conhecido por nós, aqui, né, da região ocidental. É o banho de banheira, bacia, baldes aplicados em crianças e bebês. Eu trago o exemplo aqui dessa imagem muito fofa, que são os bebezinhos todos imersos em água, se banhando, né? Então, esse é o banho de imersão. Eu tenho que estar com o corpo mergulhado em água. Agora, o terceiro banho é o banho no leito. É o banho dado em pacientes com dependência parcial ou total e que são restritos ao leito. Então, são aqueles pacientes que dependem de algum profissional para fazer a sua higiene, o seu banho. Então, esse banho é o banho que vai ser o tema central dessa nossa aula e nós veremos mais adiante. O quarto tipo de banho é o banho de aspersão, é o banho que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, que é o banho de chuveiro. É o banho que o paciente, a pessoa, tem que estar sob uma corrente contínua de água, banhando-se da cabeça aos pés. Neste caso, a enfermagem ela deve sempre avaliar se o paciente ele tem autonomia suficiente para realizar a sua própria higiene. Ou seja, ela tem que avaliar também se o paciente tem condições de sair do leito para ir ao banho de aspersão. Neste caso, a enfermagem vai deslocar o paciente do leito até o chuveiro, seja, né, dando apoio com o paciente andando, seja através de uma cadeira de rodas. A outra questão a ser avaliada é a autonomia do paciente. Até que ponto o paciente ele consegue fazer por si só os seus movimentos de higiene, né? Então, se o paciente tiver autonomia, a enfermagem ela só vai supervisionar. Chegando no box, lá onde encontra-se o chuveiro, ela vai dar o suporte necessário e supervisionar. Mas os movimentos de higiene corporal vai ser feita pelo próprio paciente. Isso quando ele tem autonomia. Agora, quando o paciente ele tem uma dependência parcial, ou seja, ele tem limitações de movimentos, então a enfermagem vai fazer a higiene das partes aonde o paciente não consiga fazer e o paciente vai fazer as demais higiene das partes aonde ele consegue alcançar, aonde ele consegue fazer. Isso é importante porque o profissional de enfermagem ele não deve fazer tudo pelo paciente, ele deve avaliar até que ponto o paciente consegue fazer e estimular o paciente a fazer a seu próprio autocuidado. Isso dá uma autonomia para o paciente, isso dá uma maior privacidade para ele e estimula ele a estar participando desse processo do autocuidar e melhorar a sua autoimagem. O paciente aqui no chuveiro, utilizando o chuveiro manual, e ele mesmo encontra-se banhando. E a profissional de enfermagem só fazendo a sua supervisão. Aqui da mesma forma, né? O paciente ele está se banhando, se ensaboando, e o profissional de enfermagem está ali só supervisionando, orientando e pronto para atender se tiver alguma dificuldade. Diretrizes para a realização do banho. Independente de que tipo de banho o profissional de enfermagem vai realizar, ou vai conduzir, ou vai supervisionar, o profissional de enfermagem deve ter em mente que ele tem uma grande responsabilidade para com o paciente. E para isso nós devemos ter o cuidado de seguir algumas diretrizes nesta condição. Então, a primeira diretriz é proporcionar a privacidade do paciente, respeitar a intimidade do paciente sempre, não expor as partes íntimas do paciente e deixá-lo constrangido. O profissional deve preservar o ambiente onde vai ser feito a higiene corporal do paciente. Seja essa higiene no leito, seja a higiene feita, por exemplo, no banheiro. Se tem portas de acesso abertas, janelas que dão visibilidade para aquele leito, o profissional de enfermagem deve se preocupar em fechar essas portas de acesso, essa janela que dá visibilidade, para preservar exatamente essa intimidade do paciente. E isso vai evitar de expor o paciente a constrangimentos.
O segundo ponto é a segurança do paciente. Lembre-se que o paciente é sua responsabilidade enquanto você estiver cuidando dele. Qualquer acidente que aconteça com ele, você terá responsabilidade. Então, durante o banho no leito, principalmente, devemos atentar para o uso das grades laterais, as grades de segurança laterais do leito, para evitar uma queda acidental do paciente durante o procedimento. O outro ponto é manter o aquecimento. O aquecimento do ambiente, devemos fechar as correntes de ar, seja da enfermaria, seja do quarto privativo, ou seja do banheiro. O paciente vai, se ele estiver consciente, ele vai se sentir frio, vai se queixar e nós teremos aí uma queda da temperatura corporal. Então devemos ter esse cuidado. Outro cuidado é com a temperatura da água que nós utilizaremos para o banho, seja aquele banho de chuveiro, seja o banho no leito, devemos atentar para a temperatura da água ser uma temperatura aquecida, para não haver o resfriamento corporal. Outro ponto com relação a essa diretriz é que quando nós damos o banho no leito, a parte do corpo que não está sendo lavada, ou seja, que já foi lavada, deve ficar coberta para manter a temperatura corporal. Agora, a parte que está sendo lavada, naturalmente, vai ficar exposta. Então, nós devemos manter parte do corpo coberto e outra parte exposta, para minimizar a perda de calor corporal deste paciente. A penúltima diretriz é promover a independência, promover a autonomia do paciente. Nós devemos sempre encorajar o paciente a realizar o autocuidado, ele ter a independência de realizar o seu cuidado, o máximo possível. Devemos estimular ele a participar dessa atividade do banho. Ele deve sentir prazer em realizar, em estar tomando seu banho, e nós devemos estimular isso. E por último, antecipar as necessidades. O profissional, ele deve sempre fazer um planejamento daquela atividade, de higiene que ele vai fazer. Então, deve reunir todo o material necessário e levar para próximo do leito, para evitar o deslocamento desnecessário para pegar algum material que ele tenha esquecido. Reunir todo o material à beira do leito para realizar o banho é de fundamental importância e evita o prolongamento desse banho pela ausência do profissional. Agora, o tema central dessa aula, o banho no leito. Quando eu me determino a dar um banho no leito, eu tenho alguns princípios básicos que são referências e que devem ser seguidos. Quais são esses princípios? Primeiro, o cliente deve ser respeitado em seus valores e crenças. Lembre-se que o paciente, ele não é um corpo somente que está estendido num leito. Ele é uma pessoa, é um ser humano que tem emoções, reações, tem contexto social, tem contexto cultural, tem questões psicológicas e biológicas. E tudo isso deve ser considerado pelo profissional que vai realizar a higiene. Então, respeitar os valores e as crenças dos pacientes é de fundamental importância para um procedimento humanizado. O segundo ponto é a privacidade. A intimidade deve ser respeitada e preservada pelo profissional, como foi dito no slide anterior. O terceiro, os movimentos de higiene sobre a pele devem produzir o efeito e a sensação de massagem, porque é no momento do banho que nós temos a grande oportunidade de mobilizar o corpo do paciente, de estimular esse corpo, de estimular essa pele, de aumentar a sensibilidade, de aumentar a circulação sanguínea, periférica. Então, os movimentos do banho devem ser os movimentos que produzam a sensação de massagem, para que isso tenha um efeito tanto físico quanto psicológico no paciente. Os movimentos de higienização do corpo devem sempre favorecer o retorno venoso, ou seja, deve ser sempre em sentido da periferia, da extremidade para a parte mais central do corpo, ou seja, da parte mais distal para a parte proximal do corpo. Deve sempre seguir o retorno venoso. Dando continuidade aos princípios, a higiene do paciente acamado, aquele que está restrito ao leito, não pode se levantar, deve acontecer sempre no sentido céfalo-caudal, ou seja, da cabeça para os pés,
seguindo uma sequência que vocês vão ver a seguir. A higiene deve priorizar as áreas corporais mais limpas e, por último, as áreas mais sujas, ou seja, das áreas menos contaminadas para, no final, as mais contaminadas. Vamos verificar agora qual é essa ordem. Primeira parte do corpo que eu devo higienizar é a parte da cabeça, face e pescoço. Segundo, membros superiores. Essa abreviação MMSS significa membros superiores. Terceiro, o tronco e o abdômen do paciente. E deve ser feito por parte. Como o sentido é céfalo-caudal, eu primeiro vou fazer o tronco e depois vou fazer o abdômen. Quarto, membros inferiores. MMII significa membros inferiores, que envolvem as seguintes partes. Começo pelas pernas, coxa e, por último, os pés. Para que eu faça esse trabalho de higienização nessas áreas, o paciente é necessário que ele esteja na posição dorsal, ou seja, ele deve estar com todo o dorso dele em contato com o colchão. O quinto é o tronco posterior, ou seja, as costas do paciente. Para que eu consiga fazer a higiene das costas do paciente, eu tenho que movimentar o corpo do paciente, colocando ele em posição lateral. A sexta parte a ser higienizada é a genitália. A genitália, ela é a penúltima parte, considerando que ela é uma área contaminada, por isso deve ficar por último. E o sétimo, o ânus, pelo mesmo motivo. Planejamento do banho no leito. Bem, considerando que o banho no leito é uma técnica e como todo procedimento que devemos realizar deve ser planejado, temos que observar 3 pontos nesse planejamento. Primeiro, eu devo conhecer o paciente, identificá-lo, saber qual é o leito, saber qual é a enfermaria ou o quarto em que ele está localizado, pois este paciente estará sob meu cuidado. Ao identificá-lo, eu devo me apresentar tanto funcionalmente quanto nominalmente. Não basta só dizer quem eu sou, né? Dizer o meu nome, eu tenho que dizer, olha, eu sou a enfermeira Silvânia e vou ficar responsável pelos cuidados do senhor ou da senhora. Então, é esta forma que a gente faz a primeira abordagem do paciente. Por que essa abordagem ela é importante? Porque durante essa abordagem a gente vai trabalhar a segunda etapa. Observar alguns aspectos importantes no paciente, para identificar as necessidades desse paciente que interferirão no meu planejamento, na minha execução da técnica de banho no leito. Então, o primeiro deles é o nível de consciência. Eu devo saber se o paciente está consciente ou está inconsciente. E isso é perceptível desde o momento que você chega para se identificar. Já faz uma avaliação se esse paciente vai responder, vai interagir, né, parcialmente, totalmente ou sem nenhuma interação. Segundo, o grau de dependência desse paciente, se é total ou se é parcial, ou seja, é aquele paciente que fica totalmente imóvel no leito, ou é aquele paciente que está restrito ao leito por uma determinação médica, mas ele se mobiliza em cima desse leito, ele se movimenta, ele consegue se lateralizar, ele consegue movimentar pernas, braços, né? Enfim, essa avaliação tem que ser feita e eu só vou conseguir isso se eu estiver interagindo com ele. A outra importância nesse segundo ponto é a estabilidade hemodinâmica do paciente, os sinais vitais. Eu devo verificar se o paciente ele está hemodinamicamente estável, para que eu não corra o risco de ter uma intercorrência durante o procedimento. E o que é os sinais vitais? Pressão arterial, pulso, respiração e temperatura. Mas com foco maior, é claro, na pressão arterial e na frequência cardíaca. Devo observar também se vai haver uma necessidade de troca de curativos. Para isso, eu devo identificar se o paciente tem ou não o curativo e que tipo de curativo que ele tem e quais os produtos que eu irei utilizar nesse curativo. Então, é uma análise que tem que ser feita antes do início da técnica.
Outra questão a ser observada é se o paciente ele possui dispositivos introduzidos no seu corpo, ele está fazendo uso de uma sonda nasogástrica, de uma sonda nasointeral, ele está com uma bolsa de colostomia, ele está com sonda vesical. Quais são os dispositivos que esse paciente está utilizando? Dentre esses dispositivos, algum deles eu vou ter que trocar durante o banho ou após o banho? E isso deve ser observado para entrar no planejamento, ou seja, já vou levar o dispositivo que eu trocarei para o carrinho que eu utilizarei para dar o banho. O terceiro ponto importante nesse meu planejamento é selecionar os materiais necessários que eu vou utilizar para atender a necessidade desse paciente durante o banho. Tipo, material para higiene ocular, material para trocar curativos, enfim, eu vou ter que colocar nesse meu planejamento esses materiais extras, além dos materiais de banho, para poder suprir a necessidade do paciente. Quais são esses materiais? Como eu falei, material para o banho, materiais para curativo, materiais para aspiração de vias aéreas superiores, VAIs, vias aéreas superiores. O paciente vai estar utilizando tubo orotraqueal ou traqueostomia. Se o paciente ele estiver no leito utilizando um desses dispositivos, eu já tenho que identificar isso para poder levar o material de aspiração para o leito, pois antes da realização do banho no leito, eu devo fazer uma aspiração para prevenir que o paciente tenha problemas respiratórios durante a execução do banho. E materiais complementares. Então, eu posso levar a fralda, né, do paciente, eu posso levar material tipo hidratante, enfim, algum material que possa complementar essa execução da técnica. Princípios, cuidados técnicos do banho no leito. Toda técnica é regida por princípios. Então, durante o banho, a intimidade do paciente deve ser preservada, bloqueando toda a visibilidade do leito do paciente para outros que estão na mesma enfermaria, por exemplo. Iniciar o banho no sentido céfalo-caudal, ou seja, sempre da cabeça para os pés, da área mais limpa para uma área mais suja. Iniciar a higiene sempre pelo membro mais distante do profissional que executa a técnica. Se o profissional ele está posicionado do lado direito do leito, ele vai começar a higiene quando for a nível de membros, ele vai pegar o membro que estiver do lado oposto. Quando eu for iniciar os membros, se eu estou do lado direito, eu vou pegar o membro que estiver do meu lado oposto. Em segundo momento, o membro que estiver próximo ao lado aonde eu estou. A fricção dos membros devem ser em sentido único, distal proximal. Então, sempre da extremidade, ou seja, da parte mais distal do braço, seguindo para a parte do ombro. Então, é sempre da parte distal para a parte proximal. Os movimentos de fricção nos membros devem seguir sentido único, favorecendo o retorno venoso e a circulação sanguínea. Então, lembrando que esse momento do banho é o momento que a gente tem que tirar proveito para fazer esse tipo de cuidado, tipo uma massagem, para favorecer o retorno venoso. Temos que ter cuidado com o risco de hipotermia, pois isso é uma condição muito presente no banho no leito. Porque o paciente ele fica exposto, ele fica, às vezes num ambiente que a temperatura não está tão aquecida assim, e além disso, o tempo que ele fica de exposição pode favorecer esse risco de hipotermia. Então, em função disso, nós devemos programar o banho para o banho durar no intervalo de tempo de 20 a 30 minutos no máximo. É claro que 20 para aqueles banhos menos complexos. Aqueles que têm maior complexidade, onde o paciente tem dependência total, naturalmente vai ficar com um tempo de 30 minutos. Mas esse é o tempo mínimo e máximo que o banho deve durar, para evitar esse risco de hipotermia. Utilizar 2 bacias, sendo uma para ensaboar e outra para enxaguar. A água do enxágue deve ser trocada sempre que necessário. A água suja deve ser desprezada em um balde vazio disponível. Então, esses são, além de alguns princípios, outros cuidados que eu acrescentei aqui. Como foi dito no slide inicial,
existe uma sequência. Eu devo começar pela cabeça, progredindo pelo corpo até chegar aos pés, ou seja, uma progressão céfalo-caudal. Então, na cabeça, o que devemos higienizar? O couro cabeludo e os cabelos. São técnicas que vocês verão em uma aula exclusiva para isso. Então, quem me acompanha verá essa aula separadamente. O segundo momento são os olhos, é a higiene ocular, que também tem uma técnica que vocês verão mais adiante, eu citarei mais adiante. Terceiro momento, face e pescoço. E por último, na parte da cabeça, as orelhas e os ouvidos, porque é onde eu encontro maior sujidade. A secreção, que advém, né, do interior do ouvido, é considerada um agente contaminante. Então, por isso que na cabeça, os ouvidos ficam por último. Na sequência da execução do banho, temos o segundo momento. Eu vou para os membros superiores. A abreviação é MMS. Lembrando que eu falei no princípio do slide anterior que eu vou começar a fazer a higiene no membro que estiver mais distante de mim enquanto profissional. Então, se eu estou do lado direito do leito, eu vou pegar o membro superior que estiver do meu lado oposto. O membro superior ele é dividido em 3 partes. Então, eu vou começar pelo antebraço, depois o braço e por último as mãos. Por que as mãos ficam por último? Porque as mãos, eu vou lavar as mãos, eu vou utilizar água para despejar na mão do paciente. Então, por isso que a mão ela fica por último. Ela fica estrategicamente por último, por conta do que nós pregamos aqui, que é o princípio do mais limpo para o mais sujo. Dando continuidade, o terceiro momento é a higienização do tronco. E o tronco é dividido em tórax e o abdômen, que fica na parte inferior do tronco. Qual é o cuidado que eu tenho que ter nessa etapa? É friccionar a pele com movimentos no sentido unilateral, porque isso é um princípio da técnica. Então, eu tenho que seguir esse movimento céfalo-caudal. De que forma? Eu vou pegar a compressa na altura dos ombros e vou trazê-la até a parte inferior do tórax, que é esse limite aqui, né? Se eu passei a compressa aqui, eu não posso subir com ela por aqui. Eu tenho que trazer a compressa até aqui, levanto a compressa, volto para a parte superior na altura do ombro, trago para cá. Então, o movimento de vai e vem, ou seja, passar a compressa e depois passar de novo no mesmo local, é um movimento que não é condizente com a técnica. O quarto momento são os membros inferiores. Os membros inferiores, assim como os membros superiores, são divididos em 3 partes. Então, eu vou começar pela perna, depois pela coxa e, por último, eu vou fazer a lavagem dos pés. No caso dos pés, eu vou fazer a higiene lavando os pés, assim como eu fiz com as mãos. Estando esse paciente lateralizado, eu vou começar a higiene pela região das costas, mais alta, então a região torácica. Depois eu vou descer até a região lombar e por último ficará os glúteos, as nádegas. É exatamente conforme está sendo ilustrado aqui. Eu já lateralizei o paciente, expus toda a região dorsal dele, então eu começo pelos ombros, na parte mais alta, e desço a região lombar e chego até as nádegas. E assim eu faço para contemplar todo o dorso do paciente. Lembrando que aonde eu já passei a compressa, eu não posso passar de novo. Não existe movimento de vai e vem. O próximo momento, já que eu finalizei a parte da região dorsal, eu tenho que movimentar mais uma vez o paciente e colocar ele de barriga para cima de novo, pois eu vou fazer, neste momento, a higiene íntima. Então, a higiene íntima, ela contempla as genitálias, seja masculina ou feminina, e o ânus do paciente. Por que essas partes ficam por último? No caso da higiene corporal, a parte mais suja do corpo é exatamente a genitália e o ânus. Por isso que ela fica por último. Colocamos aqui sobre a nádega do paciente esse recipiente chamado comadre e aqui nós começamos a fazer a higiene despejando água e fazendo a lavagem dessas partes. Cuidados durante o banho no leito. Eu volto a reforçar esses pontos importantes para que vocês tenham bastante consciência quanto a isso. Assegurar a privacidade e intimidade do paciente é essencial e para tal eu devo utilizar qualquer recurso disponível. Eu posso utilizar o biombo, que é uma estrutura móvel, é uma barreira física e impede a visualização do leito, desde o momento que eu posiciono esse equipamento ao lado do leito. Eu posso utilizar cortinas, que já estão fixadas no leito. Tenho esse modelo e tenho este modelo. O que eu tiver de recurso, eu devo utilizar para manter a privacidade do paciente, não expor a ele a situações de constrangimento.
Interagir sempre respeitosamente com o paciente para diminuir a tensão do mesmo. Ou seja, o paciente ele se sente constrangido de estar sendo higienizado por um profissional que ele desconhece, às vezes até do sexo oposto. Mas o profissional ele deve quebrar esse clima, essa ansiedade do paciente, esse constrangimento, mostrando ele total naturalidade na execução do procedimento. Atentar para manter as grades do leito elevadas, resguardando a segurança do paciente. Lembra-se que nós somos responsáveis pela segurança física do paciente e, portanto, devemos fazer de tudo para que nenhum acidente aconteça durante o procedimento. Considerando que a aula de banho no leito é uma aula que envolve diferentes técnicas para a higienização de diferentes partes do corpo, naturalmente essa aula se desdobrará em outras aulas que serão complementares a esse contexto temático do banho no leito. Portanto, eu aguardo vocês em uma próxima aula que será complementar a esta aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, com certeza, aguardo vocês em uma próxima aula. Fiquem com Deus e até lá!